capítulo 61, vamos ler o versículo 7. Isaías, capítulo 61, versículo 7. Glória a Deus. Esta versão é muito boa, NVI. Vamos à leitura. Em lugar da vergonha que sofreu o meu povo, receberá porção dupla e, em vez de humilhação, ele se regozijará na sua herança, pois herdará porção dupla na sua terra e terá alegria eterna. Eu quero que os irmãos leiam para nós memorizarmos este versículo. Vamos lá. 1, 2, 3. Nós vamos, a partir deste versículo, por alguns minutos, pensar sobre este tema aí. Restaurações e curas para as famílias. Vamos ler? 1, 2, 3. Podemos ler com mais ênfase? 3, 2, 1. Restaurações e curas para as famílias. Tome assento. Meus amados irmãos, nós entendemos pela Bíblia que desde que o pecado entrou no mundo, Deus trabalha na restauração do homem. Portanto, o nosso Deus é o Deus restaurador. Esta palavra que acabamos de ler, Isaías 61 e 7, é uma profecia, é uma palavra específica sobre a restauração futura de Israel. Sem estender explicações, a restauração futura de Israel divide-se em dois tempos, em duas etapas. Primeiro, uma restauração política, que é o que já vem acontecendo, pois Israel já estabeleceu-se na sua terra, na sua cidade. Aquelas guerras, aquelas brigas entre Israel e os da Palestina ainda vai se estender por muitos anos. Em tempo oportuno, podemos explicar sobre isso à luz da Bíblia. A restauração espiritual de Israel acontecerá a partir do final da grande tribulação, quando Israel vai reconhecer Jesus como Messias, como Salvador, e a nação em massa, vai se converter ao Senhor. Então começa a restauração espiritual de Israel. Agora, na nossa reflexão, nós vamos conferir as ações restauradoras de Deus. Como Ele nos restaura, como Ele restaura os caídos, como Ele restaura os que fracassaram no pecado, como Ele restaura a saúde física, como Ele restaura famílias. Então, percebam, queridos irmãos, a Bíblia fala abundantemente sobre Deus restaurando Israel do pecado, da desobediência. Existe algo mais doloroso do que o pecado. Talvez você se assuste, pastor, não pode existir nada mais terrível diante de Deus do que o pecado. O pecado é uma transgressão. O pecado é uma desobediência. Pecado é errar o alvo. Pecado é sair da direção de Deus. Mas sabe, irmãos, pecado
pecar não é difícil. Eu disse, pecar não é difícil. Se você sair qualquer esquina, você vai encontrar uma oportunidade e uma proposta para pecar. Por isso diz a Bíblia, o pecado jaz à porta do teu coração. Cabe a ti dominá-lo. Não devemos ser dominados pelo pecado, por nossas fraquezas. E o que é que existe que gera mais sofrimento do que a própria prática do pecado? Sabe o que é, irmãos? Conviver com a consciência acusada pelo pecado. Pior do que pecar é a consciência em desconforto, acusada por causa do pecado. A Bíblia fala sobre muitos que, enquanto conviveram com o pecado, não reconheceram suas fraquezas, não confessaram os seus pecados, viveram morrendo, viveram perecendo. Davi, que por descuido cometeu um pecado gravíssimo de adultério. Davi chega a dizer assim: enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram dentro de mim. Confessei-te os meus pecados, e o Senhor me perdoou. Então o Senhor Deus é Deus perdoador, é Deus restaurador. Vamos conferir alguns exemplos de Deus restaurando vidas no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento há um exemplo que me chama muita atenção e que mostra a grandeza da misericórdia de Deus e da graça de Deus. É o caso de Raabe. Quantos aqui já ouviram, já leram na Bíblia acerca de Raabe? Quem já leu na Bíblia ou já ouviu? Pronto. Raabe era aquela mulher prostituta, vida moral duvidosa, mulher envolvida na fraqueza, no pecado da prostituição. Mas a Bíblia faz um relato bonito. Quando os espias foram visitar a terra e foram sondar Jericó, porque o Senhor havia dito que Jericó seria destruída, e aqueles homens que foram lá encontraram Raabe. Raabe tomou conhecimento do que iria acontecer com Jericó e creu, hospedou aqueles mensageiros, e então ela e a sua casa foram salvas. Por quê? Só porque guardou, hospedou aqueles mensageiros? Não, porque ela creu na existência de Deus, no juízo de Deus, e pediu misericórdia a favor dela e da sua família, de forma que nós conhecemos. Ela foi orientada: coloca um cordão, vamos contextualizar, uma fita de cor escarlate sobre a tua casa, vermelho, porque quando passarmos e o anjo do Senhor vier para destruir esta cidade, saberemos que você será protegida do juízo. E assim aconteceu. E o mais lindo de tudo isso, que nos mostra o alcance da graça de Deus, é que Raabe foi salva. E Raabe casou-se com Salmão. E de Salmão tiveram 2 filhos. E um deles foi Boaz. E é deste Boaz que vem o pai de Davi, Jessé. Então, vejam como Deus trabalha.
através do improvável, de forma que de Jessé veio Davi, de Davi vem a geração de Jesus Cristo, da tribo de Judá. Quando nós lemos Hebreus capítulo 11, nós encontramos ali o nome de Raabe. Ela está na galeria dos heróis da fé. Talvez, irmão, passe rapidamente aí no seu coração. Mas como pode uma leviana, uma prostituta, não bastaria ser salva, perdoada, fazer parte da genealogia, da linhagem messiânica? Talvez você estranhe isso. Quem somos nós para estranharmos? Este é o alcance da graça de Deus. Eu e vocês só estamos aqui também pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Eu sou melhor do que Raabe, eu sou melhor do que Davi. Não! O sangue de Jesus é que nos purifica e nos purificou de todo o pecado. Nosso Deus é Deus restaurador. Ele restaurou Davi. Davi é um personagem da Bíblia interessantíssimo. Até porque Deus um dia disse assim: achei a Davi um homem segundo o meu coração, que cumprirá toda a minha vontade. E muitos irmãos, muitos estudantes da Bíblia, certamente no começo dos seus estudos, dos seus contatos com a Bíblia, tem dificuldade para entender isso. Como pode Davi ser chamado por Deus de um homem segundo o coração de Deus? Davi era um homem que se arrependia dos seus pecados. Davi era um homem que não insistia no pecado e nas fraquezas. Davi era um homem que não transferia seus erros para os terceiros. O que a maioria de nós fazemos. Não fui eu, não sou eu. Primeiro fizeram assim comigo, eu só fiz isto porque fizeram assim. E nós estamos sempre procurando uma razão para nos justificar. Dificilmente encontramos quem diga assim: sou eu. Eu é que preciso acertar. Eu é que preciso melhorar. Davi dizia assim: pequei. Contra o Senhor pequei. Oh, aleluia. Perdoa-me, limpa-me, purifica-me. Não retires de mim o teu Espírito Santo. E Deus restaurou a Davi. Davi tornou-se um homem muito usado por Deus, muito aprovado por Deus. Por quê? Porque Deus é restaurador. E na vida de Davi cumpre-se o que nós lemos aqui em Isaías 61:7. Em lugar da vergonha que tem sofrido, tereis porção dobrada de honra. Em vez de humilhação, bradareis de júbilo em vossa herança, porquanto recebereis porção dupla em sua terra, e terás alegria eterna. Aleluia. A fraqueza nos humilha. Nossos erros nos colocam em desconforto. Existem coisas em nós que gera abatimento em nós. Agora, quando nós reconhecemos, pedimos a Deus: me perdoe, Senhor. Eu não quero ficar insistindo nesta fraqueza, neste erro. O Senhor nos perdoa. O Senhor nos restaura. E ainda diz assim: no lugar da vergonha, você terá dupla honra. Oh, que coisa linda! Dupla honra. Por favor, levante assim comigo. Diga comigo: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.
Diga: minhas falhas sempre serão confessadas perante o Senhor, e eu desfrutarei de dupla honra da parte do Senhor. Adore a Deus. No Novo Testamento, irmãos, nós temos o exemplo de Pedro. Pedro foi restaurado pelo Senhor. Eu já tirei dias, mais de uma vez, para fazer um estudo biológico, um estudo da vida de Pedro, de forma que eu poderia aqui agora ocupar um bom tempo falando sobre Pedro, mas não é a nossa proposta aqui agora. Primeiro, Pedro tinha um temperamento colérico. Pedro era enérgico. Pedro não sabia segurar para depois. Pedro resolvia na hora. Pedro era espontâneo. Pedro era extrovertido. Pedro era falador. Pedro era corajoso. Esse era Pedro. Pedro era daquele tipo que, quando gostava da pessoa, ele brigava pela pessoa. Ele prometeu isso a Jesus. Ele se tornou amigo pessoal. Ele amava Jesus. Ele gostava da pessoa Jesus. Independente de Jesus ser o Messias, ele gostava. Ele tinha um amor de amigo por Jesus. Aleluia. E quando Jesus disse assim: esta noite o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, e o matarão, e o crucificarão. Para quê? Não fale isso do Jesus perto do seu amigo Pedro. Pedro disse: alto lá, isto jamais te acontecerá. Eu não te deixarei, ainda que eu tenha que dar minha vida por ti. É o temperamento de Pedro, é a índole de Pedro. Pedro prometia o que não podia fazer. Pedro também tinha uma fé ousada. Quando eles estão no barco e Jesus vem andando sobre as ondas do mar, e todos gritaram com medo: é um fantasma. Isso aí parece com história de pescador mesmo, porque o povo do mar tem muitas histórias com demônios do mar e assim por diante, demônios do pântano. E naquela época já existiam essas crenças de que espíritos destruidores poderiam estar agindo no mar. E quando os discípulos gritam: é um fantasma, Jesus disse: não temais, sou eu. Aí Pedro toma a iniciativa: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. Gente, o homem é diferente. Jesus diz: vem, Pedro. E ele não pensa muito. Ele sai do barco, pisa nas ondas e vai ao encontro do Senhor. Mas vejam como é a mente, as emoções, a fé de Pedro. É oscilante. Quando ele percebe que está andando sobre as águas, aí ele temeu. Como que diz: que loucura é esta minha? Aí começou a afundar. Guarda esta observação: a fé de Pedro era de boa qualidade, mas tinha duração curta. Quantos entenderam? Diga assim comigo: a fé de Pedro era de boa qualidade, só é que durava pouco tempo. Pouco tempo. Muitos de nós somos assim. Tem dia que nós amanhecemos que não duvide da nossa fé, porque a gente chama a existência as coisas que não existem, e acontece. Mas tem dias que nós amanhecemos a ponto de perguntar: será que Jesus é Deus mesmo? Será que a Bíblia é verdadeira? Então nós não temos por que criticar Pedro.
Quando ele está afundando, o Senhor estende as mãos e diz: por que duvidastes, homem de pequena fé? Mas o que nós encontramos aqui é que Jesus restaurou Pedro. Pedro negou ao Senhor. Depois que ele negou a Jesus, ele chorou amargamente. Quando Jesus ressuscitou e apareceu primeiramente a Maria Madalena. Madalena não é o seu sobrenome. Madalena fala do local do seu nascimento. Isto era costume naqueles tempos. Maria Madalena significa Maria de Magdala, da aldeia de Magdala. Muitos na Bíblia são apresentados com o primeiro nome e o nome da sua origem de nascimento. Quando Jesus aparece a Maria Madalena, ele diz assim: Maria, aleluia, glória a Deus, vá a Cafarnaum. Cerca de 1 ano e meio do ministério de Jesus foi desenvolvido, pregado em Cafarnaum. Vá a Cafarnaum, diga aos meus discípulos e a Pedro que eu já ressuscitei. Aleluia. Se nós examinarmos, não havia necessidade de Jesus enfatizar o nome de Pedro. Ele já havia dito: diga aos meus discípulos. Pedro era discípulo. Mas ele, para começar a levantar o ânimo de Pedro, a fé de Pedro, mostrar que ele não esqueceu de Pedro, ele diz: vai aos meus discípulos e a Pedro, e diga para eles que eu encontro com eles lá. Oh glória, oh glória. Dá de você pensar agora como é que Pedro ficou quando Madalena deu este recado. Ele falou o teu nome, ele destacou o teu nome. Jesus estava restaurando Pedro. Pedro foi restaurado. Aleluia, aleluia. Guarde o que eu vou lhe dizer, que em tempo oportuno eu lhe explico. João capítulo 1, versículo de 47 a 50. João 1, de 47 a 50, é o primeiro encontro de Pedro com Jesus. Pedro é levado por André. E quando Jesus viu Pedro, ele disse assim: tu és Simão, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aleluia, glória a Deus. Tu és Simão. O nome Simão significa vara pequena, vara frágil. O nome Pedro significa granito de pedras. O Senhor está dizendo: tu és Simão, tu és inconstante, tu és oscilante, tu és igual a alguém numa gangorra, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Mas eu vou te transformar em Pedro, um homem firme, seguro, inabalável. Jesus trocou o nome de Simão para Pedro. Todavia, várias vezes nos evangelhos, Jesus volta a chamar Pedro de Simão. Já observaram isso? Porque depois que Jesus transformou o nome de Simão para Pedro, por várias vezes ele volta a chamar Pedro de Simão. Cada vez que Pedro agia com a natureza do velho Simão, com a braveza do velho Simão, cada vez que Pedro agia com a mentalidade do velho Simão, Jesus dizia: Simão, Simão, ele está dizendo de novo, você está agindo como um velho homem, como descrente, como carnal. E houve ocasiões que Jesus chamou Pedro de Simão Pedro. Simão Pedro. Sabe por quê? Porque ele ainda oscilava. No mesmo instante que ele era Pedro, ele era Simão. Pedro, Simão, Pedro, Simão. Queridos irmãos, no Evangelho de João, Simão Pedro é citado 52 vezes. Quantas vezes? 52 vezes. João, o autor do Evangelho,
era amigo, colega de Pedro desde a infância, desde jovens. Eles tinham uma empresa doméstica de pesca, agora são discípulos juntos. Isso me chama a atenção, porque João diz assim: Simão Pedro, ô João, por que você não chama ele de Pedro? Você o conhece há tanto tempo. Chama Simão Pedro. Eu percebo que certamente Pedro ainda agia como Simão. Aí João diz assim, eu estou parafraseando: será que hoje ele amanheceu Simão ou ele amanheceu Pedro? Como é que ele amanheceu hoje? Simão ou Pedro? Por via de dúvida, Simão Pedro. Simão Pedro. Aleluia. Dá uma olhadinha para quem estiver mais próximo de você. Pergunte assim: como é que se amanheceu hoje? Se amanheceu hoje Simão ou Pedro? Como é que se amanheceu hoje? Desde a hora que amanheceu. Você não precisa, mas só para ajudar, diz assim, por via de dúvida, Simão Pedro. Simão Pedro. Meus irmãos, deixa eu falar-lhes na presença de Deus que está neste grande culto. Eu fico intrigado comigo quando eu chego a agir como Simão. Quando eu percebo que eu agi como Simão, eu perco o dia. Olhe para mim, vocês sabem que comigo não tem nada debaixo do tapete. Irmãos, olhem para mim, na minha vida, debaixo do sangue de Jesus, não tem nada debaixo do tapete. Não tem ministerialmente, não tem moralmente, não tem familiarmente, não tem, irmão, nada debaixo do tapete. É fácil me conhecer. É fácil conhecer meus acertos, minha espiritualidade, minhas boas intenções, onde eu erro, que não existe. Eu participo de uma brincadeira aí, às segunda-feira, por motivo de saúde. Você vai ouvir uma heresia agora. De vez em quando eu jogo uma bolinha aí com os irmãos da internet, vão dizer, jamais imaginei que um homem tão crente jogava uma bolinha. É para a minha saúde. Não sei jogar, não é lá essas coisas não. Mas irmãos, de vez em quando naquela brincadeira, eu machuco alguém, eu chego forte, eu dou uma travada daquela, do adversário da brincadeira rolar no chão. Talvez eles não saibam, eu passo a noite ruim. Pastor Gleison, eu fico ruim. Só comigo eu venho para a casa de Jesus, numa brincadeira. Eu não deveria ter feito isso. Isto não é bom, Senhor. Eu tenho que te glorificar em tudo. Eu tenho que exaltar o teu nome em tudo. Acordado, dormindo, comendo, rindo, calado, numa diversão, num retiro, em tudo, Senhor. Levante a sua mão comigo. Diga, Senhor, eu quero melhorar. Oh, glória. Oh, glória. Diga comigo se você quer, Senhor, eu quero refletir a tua glória, a tua santidade, em tudo, em tudo, em tudo, nos negócios, nas palavras, nas intenções. Oh, quantos querem glorificar a Jesus por isso? Mas ele restaurou Pedro. Depois do Pentecostes, quando nós lemos Atos capítulo 2, lá pelos versículos 12 a 14, quando todos estavam dizendo assim, estes homens estão embriagados, cheios de demônios. A Bíblia diz, levantando-se Pedro, não é Simão, levantando-se Pedro, disse, senhores, nós não estamos embriagados. Isto aqui é o que disse o profeta Joel, acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí daí para frente, irmãos, é Pedro, é Pedro, é Pedro, porque ele foi restaurado. Nós estamos estudando restaurações e curas para as famílias. Vamos um pouquinho conferir
que o Deus que restaura das fraquezas, do pecado, o Deus que restaura-nos espiritualmente, é o mesmo que cura. Por que é que eu estou associando curas com restaurações? Sabe por quê? Porque muitos doentes na igreja, eu disse muitos, não disse todos, muitos doentes na igreja não recebem a cura porque faltam ser restaurados em alguma área da sua vida. Quantos entenderam isso? Pastores, existem curas e milagres que só acontecerão depois da restauração, depois da confissão, depois que nós nos sentirmos perdoados pelo Senhor. Glória a Deus, glória ao Senhor. Salmo 103, localize para nós. Salmo 103. Eu quero o versículo que diz: é Ele que perdoa todos os teus pecados e sara todas as tuas enfermidades. A igreja leia, por favor, Salmo 103, versículo 3. Leiamos. Este versículo não poderia estar assim. É Ele quem cura todas as tuas doenças e perdoa todos os teus pecados. Não, não. Porque a condição para a cura é estar perdoado, é estar reconciliado com Deus. 4 homens fizeram um esforço grandíssimo para descer um paralítico até a presença do Senhor. Eu penso que nos primeiros momentos eles ficaram frustrados, porque estão segurando a corda, segurando a maca, descendo o paralítico, e Jesus diz assim: filho, perdoados estão os teus pecados. E o que eles esperavam é que Jesus dissesse de imediato: levanta e anda. Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Aí nós já conhecemos o episódio. Quem é este para perdoar pecados? Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: toma a tua cama, levanta e anda. E o homem levantou. Glória a Deus. Porque as pessoas adoecem. Por que adoecem? Sem explicar muito, vamos conferir por que as pessoas adoecem. Primeiro, por causa da queda da humanidade no jardim do Éden. O pecado entrou no mundo, ou melhor, a enfermidade, as doenças entraram no mundo por causa do pecado. Diga comigo assim: a primeira origem de todas as enfermidades é o pecado. Adão não foi criado com infecções, inflamações, dor de cabeça, câncer, doenças psicossomáticas. Não! Ele foi criado perfeito. Ele foi criado com aquela vida que Jesus prometeu. Eu vim para que tenhais vida e a tenham com abundância. O que é vida abundante? É só viver muitos anos? Não. Vida abundante é vida plena no espírito, na alma, onde estão as emoções, e vida plena no corpo. É que o Senhor quer para nós vida abundante. Percebam? Adão, Adão, onde estás? Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim, tive medo e me escondi. Primeiro tipo de doença que entrou na espécie humana, doença emocional. Tive medo. Tive medo. Daí para frente, todo tipo de doença ou doenças emocionais entraram na espécie humana. Transtornos, bipolar, pânicos, depressões,
todo tipo de doenças. E hoje a doença desta geração são as doenças emocionais. Conhecemos pessoas riquíssimas, mas que são doentes emocionalmente. Conhecemos pessoas fortes, musculosas, mas que não têm saúde emocional. Conhecemos pessoas intelectuais, científicas, mas que são desequilibradas emocionalmente. Conhecemos pessoas que retêm o maior nível de autoridades, mas são desequilibrados emocionalmente. Isso são doenças. Como é que a doença entrou no mundo? Depois da queda no Éden, a fragilidade humana do corpo. Nosso corpo é frágil. Nosso corpo é tão vulnerável a inflamações, a infecções. Como que a doença entra hoje? Através dos maus hábitos, hábitos alimentares. Nós comemos errado. Nós comemos muito, mas com pouca qualidade. Eu estou cada dia, reprovando algumas ignorâncias minhas e dizendo, graças a Deus, Senhor. Outra vez, comigo o jogo é aberto. Eu tenho um frigobarzinho, já disse para os irmãos no meu quarto. Não faltava a Coca-Cola lá. Toda hora, todo dia. À noite. E eu pensei que eu ia encontrar mais dificuldades para deixar de lado o refrigerante. Não. Estou saudável. Estou dormindo bem. Estou correndo bem. A cabeça está alegre. Tem que tomar cuidado, que hoje eu vesti esse terno aqui, ele está estourando de novo. Olha como é que está isso. Aí hoje eu olhei, e já está estourando de novo. Está na hora de puxar o freio de mão. Então, nossos hábitos alimentares erros pode trazer doença. O melhor remédio chama-se repouso. Vamos dormir. Hora de dormir é hora de dormir. Descanse. Quantos podem dizer amém? Por que é que as pessoas adoecem? Por causa de pecados. Jesus curou um homem e disse, vai e não peques mais, para que coisas piores não te aconteçam. Então a origem daquela enfermidade foi o pecado. Por que é que as pessoas adoecem? Pode ser também uma doença gerada por espíritos de enfermidades. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10. E estando Jesus no sábado, naquela sinagoga, veio ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade e andava encurvada há 13 anos, sem poder endireitar-se de maneira alguma. Nem todas as enfermidades são de origens malignas, mas existem enfermidades que são provocadas por demônios. Aí nós temos que usar a libertação, a restauração, tem que fazer campanha, tem que ouvir, tem que acompanhar o oprimido, tem que saber que dia, onde, quando ele deu lugar àquela opressão. Tem que ministrar libertação. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória ao Senhor. Mas a Bíblia diz que o Senhor restaura espiritualmente e cura. Oh, glória a Deus. Vamos concluir lendo alguns versículos que falam sobre cura. Salmo 107, versículo 20. Enviou a sua palavra e os curou e os livrou da destruição. Salmo 147, versículo 3. Sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. Vale a pena ler este versículo novamente. Sara os quebrantados de coração e cura-lhe as feridas. Jeremias 17, versículo 14. Cura-me, ó Senhor, serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és o meu louvor.
Jeremias capítulo 30, versículo 17. Pois te restaurarei a saúde e te sararei as feridas, diz o Senhor. Meu Deus, como é que está aí nesta versão? Jeremias 30, 17. A igreja leia. 1, 2, 3. Meu Deus, Mateus 8, 17, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Oh, glória! Tiago, capítulo 5, de 14 a 16. Está alguém doente? Está doente alguém de vós? Chame os anciãos da igreja e estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoado. Confessai, portanto, os vossos pecados. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Oh, aleluia! Irmãos do santuário, Jesus ainda cura? Irmãos do santuário, Jesus ainda opera milagres? Aleluia! Irmãos, os milagres ainda são para os nossos dias? As igrejas de hoje, nossas igrejas, a igreja odierna, pode experimentar milagres? Sim ou não? Aleluia! Glória ao Senhor. O Senhor restaura e cura. Olhe para a minha mão. Olhe para mim. Eu jamais, consciente, vou incentivar extremismos na cura. Mas eu estou sempre atento para ensinar a igreja e a cada irmão a não se conformar com a enfermidade. Sabe, irmãos, nós vamos nos tornando passivos à enfermidade. Nós nos habituamos tanto a remédios que nós nem recorremos mais ao Senhor. Nós ficamos completamente dependentes do remédio. Não jogue o seu remédio fora, mas eu estou aqui para lhe dizer: faça um retorno às promessas bíblicas. Creia que o Deus que perdoa é o Deus que cura. O Deus que restaura é o Deus que cura. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós tomarmos a palavra de Deus e crermos na cura como nós cremos na salvação, nós vamos ver o Senhor curando mais. Glória a Deus. Vou usar uma expressão só para que entendam que eu percebo, que eu acompanho, que eu oro. Nós temos aqui no ministério, aqui na sede, nós temos obreiros aqui que crê na cura e tem ousadia para ministrar a cura. Nós temos, e eu estou orando por eles. E eu estou atento para pedir que Deus os use mais. Nós temos, irmãos, glória a Deus. Enquanto nós temos outros aí que quando você estiver orando para Jesus curar alguém, a primeira coisa que você deve fazer é repreender a incredulidade deles. Não é porque eu sou assim. Eu não oro por doentes coletivamente sem repreender os duvidosos, os desligados, os ociosos. Pode perceber, porque é uma guerra. É uma guerra. E deixa eu lhe dizer algo aqui para a glória de Deus. Eu não sei se eu já disse isso aqui em outro culto, mas vou falar para a glória de Jesus. Pastores, há ocasiões que eu ainda estou orando para pregar à noite. Durante a oração, o Senhor me revela casos de pessoas que estarão no evento, na cruzada ou no evento.
E às vezes ele me mostra isto, me faz sentir na oração. E às vezes, devido ao período, 2 horas, 3 horas, entre o momento da oração e o momento de pregar, às vezes eu esqueço. Mas como é de Deus, quando eu estou pregando, o Senhor traz novamente ao meu coração a situação. E quando Ele faz isso, eu posso anunciar, sem medo, sem insegurança, porque o Senhor já está fazendo. Mas aí é a hora que eu entro na guerra, porque eu olho para os olhos secos, eu olho para os duvidosos, eu olho para os desligados, e curiosos e carnais. Aí eu sei que se eu não repreender, ele vai atrapalhar. Aí eu entro na guerra. Senhor, tira esse coração seco aqui de perto de mim. Tira essa expressão facial de desdenho, de talvez. Tira isso aqui de perto de mim, Deus. Aí eu entro na batalha mesmo. Mando cair fora. Sai de perto. Oh, aleluia. O Senhor restaura e cura. Agora nós vamos ficar de pés para orar por nossas famílias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Apesar de neste culto não ser a frequência maior, mas aqui mesmo nós temos casos de famílias que estão lutando, pedindo restaurações. Glória a Deus. Glória a Deus. Não adianta, irmãos. Não adianta nós queremos esconder. Olhem para mim. Não adianta. Se você tem um filho, pastor, me ama, me respeita, eu o amo, mas não está servindo a Deus. Não adianta a gente querer encobrir. É orar por eles. Não desistir, orar todo dia. Acreditar no Deus que restaura. Oh, aleluia. Glória a Deus. Nós estamos jejuando é para isso. Para o Senhor restaurar. Vamos orar então? Glória a Deus. Glória a Deus. Levante a sua mão. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Clame por sua família. Clame pela igreja. Glória a Deus. Eu não esqueço das coisas. Vamos orar, pastor Gleison. O que Deus fez pelo senhor. Missionária Andréia, pelo seu filho, é Deus dizendo assim: eu estou com vocês. Eu dei uma oportunidade para ele. Esse é amor de Deus. Aleluia. Eu estou orando pelo meu filho. Está negligente, está afastadão. É um amor de filho, mas não está perto do Senhor. E eu vou me conformar? Vamos guerrear. Vamos guerrear. Quem tem aqui filhos, marido, esposa, e você precisa clamar agora. Vamos enfrentar isto aqui agora. Levante a mão. Comece a orar. Aleluia. 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 Só para mim, vocês saberem que a gente se preocupa. Eu falei para vocês desses irmãos queridos, que eu participo com eles quando posso, deste lazer. Mas eu estou preocupado com eles. Quando eu chego lá, cada um deles, pastor, meu pastor, ora por mim. E tem alguns que estão afastados. Aquela cruzada que eu realizei lá em Bacabal, que no domingo à noite foi algo inexplicável. Eu falei para o evangelista Marcos aqui, evangelista Marquinhos, pegue esse vídeo aí desta cruzada, põe lá no grupo desses meninos que correm lá com a gente, para evangelizar eles, para saber que não está tudo bem não, para saber que o fato de estarmos ali com saúde, correndo, está tudo bem não. Põe lá que é para eles saberem. Aí quando chega lá está todo mundo assim, diz, volta, volta, Jesus está voltando.
Oh, aleluia. Vamos orar, levante a sua mão. Pastor Jorge, venha orar pelas famílias. Tem gente na internet, tem irmãos nossos em casa. Aleluia. Nesta oração, vamos repreender enfermidades de dentro dos lares. Vamos repreender contendas entre os casais. Vamos repreender brigas entre pais e filhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos repreender as crises, os conflitos entre os casais. E vamos repreender e pedir a Deus misericórdia nos assuntos de dinheiro. Porque tem casais sofrendo, brigando, sofrendo porque está passando por dificuldades financeiras. Vamos levantar as mãos. Aleluia. Marcos, procura cicatrizes e Bora. põe de fundo Glória musical para nós aí. Só de fundo. Deus eterno, Glória Deus a Deus. Bendito, Pai querido e Glória a maravilhoso. Nos Mais uma ajude. vez, ó Pai, nós Nos ajude, meu Senhor. estamos diante daTua presença, ó Pai, e Salva a somos a Ti família agradecidos, ó Pai, Salva nossos pelo filhos, privilégio de mais uma vez Oh, alimentarmos aleluia. com a Tua palavra, Tira de dentro da recebermos igreja as de Ti, ó enfermidades. Pai, a Tua palavra, Meu Deus. pela boca do Teu servo, Meu ó Pai, Deus, há muitas que mais doenças. uma vez é usado Há muitas para nos trazer inflamações. ensinamentos sobre cura, Glória, libertações glória, de famílias, libertações de glória, lares, glória. ó Pai, através Glória, da cura glória. emocional, através da cura espiritual, Glória a Deus. através da cura física, Glória através a da Deus. transformação de Oh, pensamentos, meu Deus. ó Senhor, Oh, em meu nome Deus. de Jesus, ó Pai, que o Senhor Deus. nessa noite venha, ó Pai, Deus que entrar restaura. com providência, Deus que Senhor, restaura. nos lares das famílias, dos Olha, teus meu filho, servos Jesus. que aqui estão presentes, Olha, meu filho, daqueles que Jesus. estão distantes também, Aleluia, ó Pai, aleluia, daqueles que aleluia. estão nos assistindo Olha, através filho, teu das servo. redes sociais, aqueles Glória que a estão Deus. em casa, aqueles que Glória a estão Deus. em leitos de hospital nesta hora, aqueles a que Deus. estão, ó Pai, no trabalho, aqueles que estão de alguma forma, ó Senhor, ouvindo, Aleluia. aprendendo e movendo Glória a sua a Deus. fé, para que possam ser restaurados, Parentes, curados, libertos, familiares. transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Aleluia. Entra nesta casa, entra neste lar, entra nesta Deus. família, curando, transformando, restaurando, Glória a Deus. libertando, dando oportunidade de reconciliação para Deus. receber a cura dessa enfermidade. Deus, em nome Tua de serva Jesus. está clamando. Reconcilia o filho dela. Tira o filho dela Em da- nome de da Jesus, bebida ó Pai. alcoólica. Reconcilia esse jovem, Tira, reconcilia Pai. esta jovem contigo, ó Pai. Tira, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome Aleluia. de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, a tua palavra promete: converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Age. Sozinhos nós não vamos conseguir, Pai. Nós não vamos conseguir sozinhos. Oh, Pai, os que têm netos, genros, noras, age nestas famílias. Age, Pai, age. Age, Pai. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nós oramos a Ti por todos que estão cultuando à distância. Aleluia. Estes que estão em casa e creram na Tua palavra, cura eles agora. Sara eles agora. Salva esta família. Tira esta angústia. Tira este desânimo. Tira esta tristeza. Tu és Deus que restaura e Deus que cura. Nós oramos a Ti, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor agora e para sempre. Amém. Está encerrado, meus irmãos, até quinta-feira.